Variação de temperaturas, o que a gente tem aqui não é converter a temperatura. Converter a temperatura é bem simples, né? E converter a variação também é um processo simples, só que a gente usa fórmulas diferentes. Para converter as temperaturas, a gente usa aquela, né? ΔC sobre 5 igual a ΔF menos 32 sobre 9. Então, gente, a gente tem aquela fórmula da conversão da escala Celsius para Fahrenheit, aqui é a equação da variação de temperaturas. Vale lembrar vocês também que tanto faz se eu vou usar ΔT, né, que é essa letrinha grega que aparece aqui, ó, ou vou usar ΔT e o símbolo, né, ΔTC, ΔTF, tá bom? Alguns livros podem prestar essa notação aqui, como é o caso dos nossos livros que podem usar essa notação. Quando é a variação de temperatura, é bem mais simples, porque, olha aí, ó, do lado do Celsius continua igual. ΔTC sobre 5 igual, agora mudou Fahrenheit, que lá para converter a temperatura é ΔTF menos 32 sobre 9. Para ser a variação, não precisa se preocupar, você só se preocupa com o delta e o denominador. Então fica ΔTC sobre 5 igual a ΔTF sobre 9. Aqui eu consigo fazer as variações de temperatura, só a variação. Então você vai entender. Como é que eu vou saber diferenciar isso? Simples, o enunciado da questão. Converta a temperatura para tanto. Então é aquelas fórmulas anteriores. Uma variação de temperatura de 5 graus Celsius vale quanto na escala Fahrenheit? Então falou uma variação, uma mudança de temperatura de tanto. Então, tudo isso aí vai ser uma questão de vermos a nomenclatura, a semântica que é usada nisso aqui, tá bom? Então a gente vai ter, ó, bem aqui, essa fórmula, ΔTC sobre 5 igual a ΔTF sobre 9. Essa fórmula é usada apenas para a mudança de temperatura, certo? Apenas para variações de temperatura. Vamos ver como é que fica isso no exemplo, ó. A gente volta para cá. Em um certo dia, a temperatura na cidade de Curitiba sofreu uma variação de 15 graus Celsius. A quanto corresponde essa variação na escala Fahrenheit? Olha aí, ó. Olha o enunciado do texto. Em um certo dia, a temperatura na cidade de Curitiba sofre uma variação de 15 graus Celsius. A temperatura não está a 15 graus. Ela variou 15 graus, ou seja, ela pode ter ido de 0 a 15, pode também ter ido de 15 a 30 graus, ou pode ter ido outro valor qualquer. Pode ter ido, por exemplo, de 13 graus Celsius a 28 graus Celsius. É uma variação de 15, tá entendendo? Teve uma mudança de 15 graus Celsius, não para 15 graus Celsius. Certo? Então isso vocês vão identificar sempre fazendo a leitura. Fazendo a leitura vocês vão entender essa parte. Então essa variação na escala Fahrenheit, a gente vai usar a fórmula, né? ΔTC sobre 5 igual a ΔTF sobre 9, do mesmo esquema. Terminou em C, substitui no TC. Terminou em F, substitui no TF. Então, ΔTC sobre 5 igual a ΔTF sobre 9, a temperatura é 15 graus Celsius, grau C, substitui no TC. Então ficaria, ó, ΔTC sobre 5 igual a ΔTF sobre 9, substitui aqui no TC, ó. 15 por 5 igual a ΔTF sobre 9. Continuando, ó, 15 por 5 dá para dividir, dá 3. E agora eu tenho 3 igual a ΔTF sobre 9. Faço o produto dos meios pelos extremos. Vai ficar ΔTF igual a 27 graus Fahrenheit, que 9 vezes 3 é 27 graus Fahrenheit, certo? Certo? Confiram aí, façam aí alguma anotação provisoriamente, ok? Continuando, pessoal, a gente também tem a conversão para a equação de constante de temperatura Celsius e Kelvin. E olha aí como é massa, uma variação em Celsius é igual a uma variação em Kelvin. Por quê? Porque se eu tiver essa variação sendo feita aqui, ó, ΔTC igual a ΔTK, como elas são escalas centígradas, né, elas têm intervalo entre os pontos fixos de 100 graus, a gente pode deixar a mesma coisa. Então, a gente
É diferente, né? Quando eu vou converter de Celsius para Kelvin, você sabe que a gente soma 273, né? Para passar de Celsius para Kelvin. Mas aqui no caso, quando for uma variação, ou seja, uma variação de 5 graus Celsius é igual a uma variação de 5 Kelvin. Isso aqui fica bem explicado nesse quadro aqui, ó. O que acontece? Quando eu vou montar essas equações, o que eu uso? Eu uso a variação de temperatura de cada um sobre a diferença entre os pontos fixos. Os pontos fixos são o ponto de fusão, que é quando a substância está no estado sólido e passa para o líquido, e o ponto de ebulição, que é o mais alto, né? Primeiro é o ponto de ebulição menos o ponto de fusão. Então, eu vou fazer dessa maneira. Então, o que acontece? No caso da temperatura na escala Celsius, a gente sabe que a água ferve a 100 graus e congela a 0. Então, 100 menos 0. Na Fahrenheit, 212 é o valor dado da conversão, né? A água ferve a 212 graus Fahrenheit e congela 32. Aí eu faço 212 menos 32. Ponto de ebulição menos ponto de fusão. A gente vai usar isso já já. E para Kelvin, os pontos fixos são 373 e 273, no qual eu também faço essa subtração aqui, certo? Então, fazendo, ó, 100 menos 0, 100, 212 menos 32, 180, e aqui 100. Olha aqui, eu posso cortar um zero de cada um, né? 0, 0, 0, sim, é uma igualdade com 3 membros, todos são iguais. Se o primeiro membro é igual ao segundo, que é igual ao terceiro, o terceiro é igual ao primeiro, né? Então, isso aqui é uma igualdade. Então, como eu tenho aqui, ó, 10 e 10, quando eu for fazer com Celsius e Kelvin, eu posso cancelar os 10. Aí fica quem? Delta TC igual a delta TK. Por isso que eu chego naquela fórmula que a gente viu agora. E quando eu for entre Celsius e Fahrenheit, fica de um lado 10 e do outro 18. Simplificando por 2, 5 e 9. Ó. Se você olhar aqui isoladamente, é a fórmula de cada um que a gente viu. E aqui, ó, também, se eu tenho dois denominadores iguais, eu posso cancelar e deixar só os numeradores. Certo? Então, daqui é que vai sair as fórmulas que a gente utiliza para fazer todos esses cálculos que vêm, certo? Em resumo, é isso daqui. Essa é a dedução da fórmula, certo? Outra coisa que esse capítulo ele exige bem é que a pessoa, o aluno tem que saber criar uma equação de conversão entre as escalas. Como assim? Ó, a criação de escalas termométricas. Para a gente criar uma escala termométrica, a gente vai seguir o seguinte procedimento, o seguinte passo a passo. Primeiro, estabelecer pontos fixos. Quem são os pontos fixos, né? O ponto de fusão, onde a água ferve, e o ponto de ebulição, o ponto de fusão, onde a água congela, e o ponto de ebulição, onde a água ferve, certo? Aqui no caso, a gente vai fazer da seguinte maneira aqui, ó, para poder fazer uma breve alteração. Um instante, certo? A gente poder alterar aqui alguma coisa. Vamos dar, vai nem perceber quando estiver no vídeo que vai mudar logo logo.